Olá, pessoas. A circunstância pandêmica a nível globalizado redefiniu as relações econômicas, políticas e interpessoais. Particularmente no Brasil, essa perversidade ela se amplia considerando a mistura explosiva de uma péssima atividade política aliada a desvios de recursos de toda a ordem, os recursos destinados à saúde, a presença de uma imprensa excessivamente ideologizada, e desse caldeirão de fatores agrava-se a crise, sendo que o governo se obriga à adoção de ações emergenciais, como aquela aplicada na Previdência Social, especificamente no chamado auxílio de incapacidade temporária, que é o conhecido, o antigo auxílio-doença, que é aquele que o segurado se beneficia a partir do 16º dia de afastamento do trabalho por motivo de doença. A Lei 14.131, de março de 2021, ela apresentou uma situação de excepcionalidade para o auxílio-doença, que é a de ofertar o benefício pelo prazo de 90 dias, através da adoção da chamada liberação remota de perícia médica. Na verdade, essa Lei 14.131, ela resultou da medida provisória 1006. Essa medida provisória, originalmente, ela destinava-se a legislar sobre empréstimo de consignação. E aí meteram aquele conhecido jabuti para contemplar a questão do auxílio-doença. Inclusive, esse jabuti, ele tende a ser considerado inconstitucional, mas mesmo assim, por uma questão de oportunidade, uma circunstância especialíssima de pandemia, passou e veio a lume a dita lei. Então, até 31 de dezembro de 2021, o INSS ele está autorizado a conceder, pelo dito período de 90 dias, o auxílio-doença, mediante a apresentação de atestado médico e de laudos complementares, documentos complementares, para fundamentar o pedido e provar especificamente a doença. Atenção que tem 3 itens importantíssimos a serem considerados na apresentação administrativa desse pedido. O primeiro item é: o atestado deve ser legível, com letra bastante clara. Segundo, deve constar a descrição da doença, especificamente o CID. Terceiro, deve apresentar o período de afastamento a ser considerado. Lembrando que o auxílio ele será concedido pelo período de 90 dias. Não se falando em prorrogação, vale dizer, segundo a lei, se for necessário prorrogar, essa situação implica a apresentação de um novo pedido, de um novo atestado, de novos laudos para embasarem o pleito. O que acontecerá então com esse pedido? Esse pedido será examinado pela perícia médica, que vai confrontar justamente o atestado devidamente assinado pelo médico com os laudos, com os exames complementares. Caso seja necessário, a portaria própria do INSS, que regula o assunto, diz que a perícia médica poderá exigir a presença do indivíduo para ser dirimidas as dúvidas por acaso existentes. Necessário também dizer que o segurado ele poderá pedir o auxílio-doença dentro da excepcionalidade da Lei 14.131 através do site Meu INSS, e lá ele encaminhará a documentação necessária. Agora, a pergunta que se apresenta é a seguinte:
E se a perícia indeferir, negar o pedido? O que o segurado faz? Ele pode apresentar o pedido administrativo de revisão deste ato decisório à Junta de Recursos da Previdência Social. Esse é o recurso administrativo. Mas se ele quiser, o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, esse palavrão aí, na verdade é o seguinte, é o acesso livre à justiça, permite que o interessado ele vá direto a juízo reclamar da negativa de concessão do benefício. Agora é importante dizer que nessa ida a juízo, o segurado, munido de seu advogado, ele deve peticionar desde logo para a concessão de uma tutela provisória, para que ele obtenha antecipadamente o valor do benefício, que é uma verba de natureza alimentar. Como tal, é algo que precisa ser imediatamente colocado à sua disposição para que ele possa viver, já que auxílio-doença normalmente é algo que está ligado a trabalhador que sobrevive do seu salário. Importante colocar que existe a possibilidade, lá na frente, quando for julgado o mérito da ação, de ser negado o pedido inicialmente feito. O que significa, então, revogação da tutela antecipada. E, portanto, devolução dos valores entregues ao segurado pelo INSS. O tema 692 do STJ trata justamente desse assunto e prevê que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Portanto, o advogado do segurado deve, em homenagem ao artigo 9º do Código de Ética e Disciplina da OAB, informar de forma clara e inequívoca ao segurado os riscos de sua pretensão e a possibilidade de ter no futuro revogada a decisão de concessão do auxílio-doença. Em resumo, pela Lei 14.131, até o dia 31 de dezembro de 2021, o chamado auxílio de incapacidade temporária, o conhecido auxílio-doença, ele será concedido em período até 90 dias pelo INSS, não cabendo prorrogação. Ou seja, se o segurado precisar de mais tempo se manter afastado do trabalho, ele deverá reapresentar o pedido com o atestado médico expresso de forma legível, de forma clara, com o CRM do médico, com o CID da doença e laudos complementares. Cabendo, se houver indeferimento do pedido, apresentar recurso administrativo ou mesmo ir direto à justiça. Essas foram as orientações de hoje. Dê o seu like, compartilhe este vídeo e fique com Deus. Tchau.